Salmo de número 92, verso 2, diz assim: anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. A gente hoje de manhã falou da misericórdia de Deus. E agora à noite eu quero convidar você a caminhar junto comigo e pensar junto comigo sobre a fidelidade de Deus. Como o texto é exatamente o mesmo de manhã, algumas considerações iniciais já feitas eu queria reforçar agora à noite, no sentido de dizer que este salmo é um salmo de gratidão, como tantos outros que existem na palavra de Deus. E que a gente parar em alguns momentos de nossa vida para agradecer ao Senhor as coisas que Ele tem nos feito, é de fundamental importância. A gente vive num contexto, numa geração em que é muito mais fácil, muito mais prático e muito mais comum pedir. E que agradecer às vezes é uma raridade e tanto. E este salmo vem a nos ensinar mais uma vez que é preciso agradecer. E agradecer as grandes bênçãos que Deus tem nos oferecido. Agradecer as muitas coisas que Deus tem feito por nós. E hoje de manhã a gente agradeceu pela misericórdia e agora à noite a gente vai agradecer pela essa fidelidade do Senhor. Dissemos ainda que este salmo é o único na palavra de Deus que tem como descrição um cântico para o dia de sábado. Sábado quer dizer descanso. Então este salmo de número 92, ele foi escrito para ser cantado num dia de descanso. E num dia de descanso, o salmista aqui pensou nessas duas coisas que nós encontramos nesse verso 2. O salmista pensou na misericórdia de Deus e o salmista pensou na fidelidade de Deus. Porque, como dissemos mais cedo, pensar na misericórdia de Deus nos faz descansar. E pensar na fidelidade de Deus também nos faz descansar. Como é bom saber que Deus é misericordioso. Como é bom saber que Deus é fiel. Isso faz a gente descansar. Então vamos tratar agora propriamente um pouquinho mais sobre a fidelidade de Deus comigo, a fidelidade de Deus com você, a fidelidade de Deus com a sua criação, com as suas promessas, enfim. Essa expressão que faz referência à fidelidade de Deus, a expressão Deus é fiel, eu temo que ela tenha se tornado com o tempo um pouco banalizada. Em muitos carros, por exemplo, a gente encontra adesivos que dizem exatamente isso: Deus é fiel. E é uma expressão que, às vezes, por tanto repetida e por pouco refletida, ela acaba se tornando exatamente algo banalizado. Está estampado nos adesivos, mas está esquecida no coração, está escondida no nosso coração. A fidelidade de Deus é uma coisa que nós sabemos, mas não refletimos nela. A fidelidade de Deus é uma coisa em que nós cremos, mas não praticamos. A fidelidade de Deus é uma coisa que precisa ser sempre lembrada, e às vezes em momentos cruciais da nossa vida, em que a gente mais precise lembrar da fidelidade de Deus, a gente acaba se esquecendo dela. Existe um capítulo na palavra, o Salmo de número 89, é o capítulo na Bíblia em que a palavra fidelidade mais aparece. São 7 vezes. Por 7 vezes o autor do Salmo 89 fala sobre a fidelidade de Deus. O autor do Salmo 89 é um homem chamado Etã. E o que a gente sabe sobre ele? Praticamente nada. A Bíblia diz sobre ele apenas em mais um versículo, lá no livro dos 1 Reis, que 5 homens foram muito sábios e foram os mais sábios de todos os tempos. Esses homens são Salomão, Calcol, Darda, Amã e Etã. Esse Etã, portanto, autor do Salmo 89, o Emã é do Salmo 88, é um dos 5 homens mais sábios de todos os tempos, segundo a palavra de Deus registra. Ora, um sujeito que tinha muita sabedoria, uma sabedoria destacada em relação às demais pessoas, ele lembra, ele pensa e ele cita repetidas vezes a fidelidade de Deus. E daqui eu tiro, meu querido irmão, e aplico que a gente precisa pedir a Deus sabedoria e desenvolver a sabedoria que vem do alto,
para conseguir entender, aplicar e enxergar a fidelidade de Deus no nosso dia a dia. Porque Deus é fiel, sim senhor, Deus é fiel, sim senhora. E a gente precisa ter sabedoria para conseguir enxergar, para tentar às vezes entender e aplicar esta realidade de que Deus de fato é fiel. A fidelidade de Deus faz parte de sua essência, de modo que não é possível falar de Deus e não falar de fidelidade. De modo que não é possível estudar sobre Deus, pelo que a sua palavra diz, e encontrar em qualquer momento alguma ocasião em que o Senhor não tenha sido fiel. Deus é fiel, isso está na sua essência, isso não muda. O tempo todo o nosso Deus se mantém fiel. O texto de Paulo lá, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11, ele diz assim: eu vou dizer para vocês uma palavra muito fiel. Se nós morremos com Cristo, é certo que vamos viver com Ele. Se nós perseverarmos, nós reinaremos com Ele. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. E se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Olha só que coisa interessante. Se eu negar o Senhor, Ele me negará, mas se eu for infiel, Deus vai permanecer fiel, porque vai de encontro à natureza divina ser infiel. Portanto, a fidelidade de Deus, ela vai além da nossa infidelidade. Mesmo que sejamos infiéis, mesmo que sejamos pecadores, mesmo que sejamos falhos, mesmo que tratemos alguma coisa com Deus e pisemos na bola e falhemos, Deus permanece sendo fiel o tempo todo. A nossa infidelidade não vai quebrar a fidelidade de Deus por nós. Um dos textos mais interessantes que a gente encontra sobre fidelidade de Deus está no capítulo 15 de Gênesis. Na verdade, a Bíblia ela não dá esse detalhe, ela só conta a história. E é necessário, às vezes, um conhecimento, um estudo além da Bíblia, por meio de uma enciclopédia, por meio de algum comentário, por meio de uma nota de rodapé, numa boa Bíblia de estudo, para a gente entender o que aquele todo o contexto quer dizer. Deixa eu citar o que acontece nesse capítulo 15 de Gênesis. Deus aparece de novo para Abraão e reforça com ele a ideia de que Abraão vai herdar aquela terra em que ele está. Aliás, não Abraão, mas a sua descendência. E aí Abraão chega para Deus e diz o seguinte: Senhor, mas que garantia que eu tenho? Como é que o Senhor pode me provar que essa terra vai ser da minha descendência? Como é que eu posso ter certeza disso? E Deus fala o seguinte com Abraão: olha, você vai pegar alguns animais, você vai pegar uma novilha, você vai pegar uma cabra, você vai pegar um cordeiro, vai pegar mais 2 passarinhos, e você vai matar esses animais. Os animais de porte maior, exceto os passarinhos, você vai cortá-los ao meio e separar as suas metades, uma de frente para a outra. Então você consegue visualizar e imaginar bem a história, né? Pega um cordeiro, mata aquele animal, corta-o no meio e as suas 2 metades são postas assim, uma de frente para a outra, de modo que haja um espaço entre elas. E isso era muito comum acontecer ali ainda no tempo do Antigo Testamento, quando 2 ou mais pessoas fariam entre elas um pacto, assumiriam um compromisso entre elas. E o que acontecia era o seguinte: as 2 pessoas então matavam esse animal, cortavam, separavam as suas 2 metades, e aquelas pessoas que estavam fazendo aquele trato davam-se as mãos e passavam por entre aquelas 2 metades, por entre aqueles 2 pedaços. Isso estava simbolizando, estava representando o seguinte: olha, eu estou fazendo com você um pacto de sangue. Quem de nós falhar nesse compromisso, quem de nós falhar nessa aliança, vai acontecer com essa pessoa o que aconteceu com esses animais. Quer dizer, vão ser mortos, né? O sangue dessa pessoa será derramado. E assim era feito o compromisso, assim era feito o voto. Mas nesse episódio aqui de Abraão, chama a atenção, e é um negócio impressionante, que diz que ao cair da tarde houve uma grande escuridão. E caiu um sono muito profundo em Abraão. De repente ele desperta do seu sono, e ele vê uma tocha acesa, vê um fogaréu, e de repente ele vê uma tocha mesmo, a manifestação de Deus, caminhando por entre as partes, por entre as metades daquele animal.
daqueles animais que haviam sido colocados ali, divididos meio a meio. E logo depois disso, Deus reforça com Abraão a ideia de que ele herdaria aquela terra. Eu não sei se você conseguiu pegar a ideia, pegar o sentido, mas foi o seguinte: Deus ali estava fazendo um pacto com Abraão. E o normal era que as duas pessoas que estavam assumindo o pacto, as duas partes, elas passassem entre aqueles animais assumindo um pacto de sangue, de que eles cumpririam o seu acordo para que aquilo que eles estavam prometendo acontecesse. Mas nessa história de Abraão, só quem passa por aquelas metades é Deus, Abraão não passa. Então Deus está mostrando para Abraão o seguinte: Abraão, mesmo que você falhe, cara, mesmo que você seja infiel, eu vou cumprir o que eu estou prometendo. Porque esse pacto aqui, quem está assumindo com você, mais do que você comigo, sou eu com você, disse Deus para Abraão. E eu estou assumindo mesmo todo o risco desse pacto. Você pode até falhar, Abraão, a sua descendência pode até falhar, como de fato falhou. Mas Deus assumiu o compromisso: eu vou ser fiel, eu estou assumindo esse compromisso, aconteça o que acontecer. E Deus permaneceu fiel. E aquela terra é hoje a terra em que os israelitas, descendentes de Abraão, habitam. Deus permanece fiel, Deus cumpre a promessa, assumindo qualquer risco e acima de qualquer circunstância. É por causa da fidelidade de Deus, meus irmãos, que Ele nunca nos decepciona. É por causa da fidelidade de Deus que Ele nunca nos decepciona. Mas a gente vive um tempo aí, uma onda meio estranha, de pessoas que se dizem decepcionadas com Deus. Não sei se você já ouviu isso, alguém dizer isso, ou se você mesmo já pensou isso em relação a Deus. Senhor, eu esperava que o Senhor fizesse mais. Senhor, eu esperava que o Senhor curasse aquela pessoa. Deus, eu esperava que o Senhor me desse um emprego logo. Senhor, por que eu não passei naquele concurso? Por que as coisas não estão erradas, se eu sou tão fiel e tal? E aí se decepcionam com Deus, se dizem decepcionadas com Deus. E tem até um grupo de pessoas, numa determinada igreja, que começa a trabalhar a ideia de que você tem que perdoar Deus, porque Deus falhou com você. Como assim? Que isso? Que história é essa? Deus não decepciona ninguém, nunca decepcionou, nunca vai decepcionar. Se alguém em algum momento se acha decepcionado com Deus, a responsabilidade é dessa pessoa que criou sobre Deus uma expectativa errada. É simples assim. Não foi Deus que falhou comigo, fui eu que pensei sobre Deus algo que Ele não é, algo que Ele não faria e algo que Ele não é obrigado a fazer. Então Deus não decepciona ninguém. O que acontece são pessoas que fazem expectativas erradas em relação a Deus. E aí vem o que se chama de decepção, mas não com Deus, mas a pessoa que na verdade que cometeu essa falha. Hoje cedo nós falamos tanto sobre a misericórdia, e quer saber? A misericórdia de Deus, ela se renova sobre a nossa vida todo dia, exatamente por causa da fidelidade de Deus. Exatamente por causa da fidelidade dele. Os textos que a gente citou são muito conhecidos, Lamentações 3, de 22 a 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E no mesmo versículo, grande é a tua fidelidade. É por causa da fidelidade de Deus que as suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. Um texto muito curioso, muito interessante do apóstolo Paulo, logo no comecinho da sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1 mesmo, lá no verso 20, ele diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas elas têm em Jesus, o sim e o amém. Olha que coisa interessante. Porque quantas são as promessas de Deus, todas elas terão em Jesus o sim e o amém. Isso quer dizer que Jesus é o maior símbolo da fidelidade de Deus, que Jesus é a maior prova da fidelidade de Deus. E se Jesus é o que é, se Jesus fez o que fez, se Jesus faz o que faz, prova com todo direito para mim e para você que Deus é mesmo fiel. Eu queria tratar também com o irmão agora alguma coisa sobre a fidelidade de Deus em relação às suas promessas. A fidelidade de Deus com as suas promessas. Eu queria logo de início aqui nesse tópico, nesse assunto, dizer que Deus não tem obrigação nenhuma
de fazer promessa para ninguém. Não tem obrigação nenhuma. Deus promete simplesmente porque Ele quer prometer. Ele promete simplesmente porque Ele é bom, mas Ele não tem obrigação nenhuma de prometer nada a ninguém. Existem na Bíblia cerca de 7.000 promessas. Meu irmão, 7.000 promessas é muita coisa. Se você for considerar o seguinte, olha, vamos supor que Deus vá cumprir na minha vida uma dessas 7.000 promessas por dia. Vai ser uma promessa por dia, amanhã vai ser uma outra promessa, depois de amanhã uma outra promessa. Vai levar quase 20 anos. Vai levar quase 20 anos se Deus for cumprir uma promessa por dia. É muita promessa, é muita. É verdade que algumas dessas 7.000 promessas na Bíblia, elas foram direcionadas e foram específicas em relação a um indivíduo para um determinado tempo. A promessa em relação a Abraão, por exemplo, de que ele seria pai de uma grande nação, é uma promessa específica e direcionada. Eu não tenho que aplicar essa promessa para mim, porque ela foi para Abraão. A promessa, por exemplo, de que nunca faltaria um descendente de Davi que estaria sobre o trono de Israel. Essa é uma promessa para Davi, não necessariamente para mim. Então, existem algumas promessas na Bíblia que são mesmo, assim, individuais, direcionadas e históricas. Elas foram para uma pessoa e foram cumpridas num determinado momento. Mas existem mais outras milhares de promessas de Deus em sua palavra que são para todo mundo. A promessa, por exemplo, de Jesus quando voltava aos céus, em Mateus 28:20, ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é promessa. A promessa de Jesus em Mateus 11:28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Isso é promessa. A promessa de Jesus também, por exemplo, lá em João 16:13, que viria um Consolador que nos dirigiria e que nos conduziria em toda a verdade. É promessa. João 14:14, por exemplo, Jesus disse que viria também, ou tudo aquilo que a gente pedisse a Ele, crendo, ou em nome dEle, Ele nos concederia. Enfim, são várias, são milhares de promessas de Deus que se aplicam assim para todo mundo, para geral. Para quem quiser ler, entender e aplicar aquela promessa em relação à sua vida. Mas assim como Deus lá no tempo bíblico fez promessas específicas para algumas pessoas, eu creio que existam promessas também específicas de Deus para mim. E que existem também promessas específicas de Deus para você. Eu creio nisso. Porque se quando Deus criou você, Ele teve cuidado de fazer você absolutamente diferente de todo mundo. O seu corpo é diferente, a sua voz é diferente, sua íris é diferente, suas impressões digitais são diferentes. Ora, se Deus teve o trabalho de fazer você diferente assim em tantos detalhes, é claro que Ele pensaria também algo específico, individual e direcionado só para você. Então eu acredito que Deus tenha um plano específico para a sua vida. Eu acredito que Deus tenha um sonho específico para a sua vida. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. Porque se Deus nos criou assim, diferentes e individuais, Ele também pode muito bem sonhar sonhos diferentes e individuais e específicos para cada um de nós. Quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, Abraão já tinha uma certa idade naquela altura, a sua esposa era 10 anos mais nova, mas também já tinha uma certa idade, e eles não podiam mais ter filhos. Essa era a realidade. Mas diz a Bíblia lá, o autor aos Hebreus, capítulo 11, verso 11, que Abraão creu naquela promessa de Deus, porque ele teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Então Abraão creu, mas Abraão creu porque ele sabia quem tinha prometido. E ele sabia que quem tinha prometido era fiel para cumprir. E aqui eu quero destacar, meu irmão, a necessidade e a importância que existe na necessidade da gente crer nas promessas de Deus para que elas sejam executadas em nossa vida. Porque eu acredito também que se eu falhar na minha parte, se eu não crer naquilo que Deus possa fazer na minha vida, eu posso simplesmente passar pela terra e não cumprir aquilo que Deus tinha para mim.
Eu creio, portanto, diferente de como algumas músicas de nosso tempo dizem, que é possível morrer, sim, sem que promessas de Deus sejam cumpridas na minha vida. Eu creio, sim, que é possível, antes de o Senhor fazer aquilo que Ele desejava, antes de fazer aquilo que Ele planejou, eu partir. Eu creio nisso. Eu creio porque se eu não confiar em Deus, se eu não estiver junto com Ele naquilo que Ele prometeu para mim, Ele vai cumprir em outra pessoa, Ele vai dar continuidade à obra dEle e eu vou perder. Eu digo isso muito baseado naquilo que Deus falou com a nação de Israel. Deus falou assim, olha, esse povo, essa nação de Israel vai herdar a terra prometida, vai herdar Canaã. E a maioria daquele pessoal não creu. A maioria daquela gente, foram milhões de pessoas, duvidou, a maioria. E sabe o que aconteceu com todo mundo que duvidou de que Deus cumpriria a promessa na vida deles? Morreu todo mundo no deserto, sem que a promessa tivesse se cumprido na vida deles. Mas Deus deixou de fazer o povo de Israel herdar a terra prometida? Não. Uma outra geração, um outro povo, outras pessoas tomaram conta daquela terra. Um pessoal que acreditou, Josué, Caleb e mais as outras pessoas abaixo de 20 anos quando saíram do Egito e aqueles que nasceram durante aqueles 40 anos de peregrinação. Então, Deus se manteve fiel porque a promessa dele era fazer o povo de Israel herdar a terra prometida, e isso aconteceu. Mas aqueles que não quiseram participar, aqueles que descreram, aqueles que debocharam, aqueles que não contribuíram, simplesmente perderam a bênção, simplesmente ficaram de fora, simplesmente ficaram pelo caminho. Deus continuou fiel e cumpriu a sua promessa, porque Deus cumpre suas promessas. Mas eu creio também profundamente que eu e você precisamos crer nas promessas de Deus, para que elas sejam cumpridas na minha vida. Existem coisas que Deus quer realizar na sua vida, em relação a chamado, por exemplo, em relação à vocação. Como é que está isso aí? Como é que está a sua resposta em relação a Deus insistir com você, incomodar você para dedicar logo a sua vida para Ele? E o que dizer dos propósitos de Deus em relação a seu trabalho, em relação aos seus dons, em relação a seus relacionamentos? Porque Deus tem projetos para todas as áreas de nossa vida. Eu preciso crer, eu preciso entregar, eu preciso confiar em Deus, eu preciso pedir que Ele realize mesmo em minha vida as promessas dEle. E se eu e você nos colocarmos assim à disposição, nas mãos de Deus, como um vaso maleável, ainda mole, um barro ainda mole, nas mãos do oleiro, e deixar Ele moldar, deixar Ele construir, deixar Ele fazer a gente ficar do jeitinho que Ele quer que a gente fique, aí é alegria total. Porque os sonhos de Deus, os planos de Deus, Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. O que Deus planejou para você é coisa boa. O que Deus sonhou para você é coisa boa, maravilhosa. Corra atrás dessas bênçãos. Peça a Deus para realizá-las em sua vida. Creia firmemente, por mais distante que esteja, por mais difícil que seja acreditar, acredite. Quando Abraão acreditou, ele não tinha filhos, ele acreditou e Deus fez dele um pai. E daí a pouco Abraão, já pai de Isaac, com Isaac 13, 14 anos, Deus pede aquele menino em sacrifício. E lá vai Abraão, pega o martelo, amarra o menino, acende o fogo, vai matar Isaac, e aí Deus, não, calma aí, eu providenciei para você o cordeiro. Porque o autor aos Hebreus diz que Abraão fez isso porque ele sabia, já que aquele menino era o filho da promessa, ele sabia que mesmo que ele matasse Isaac, Deus faria aquele menino ressuscitar, porque ele era o menino da promessa. Então mesmo que a circunstância seja muito difícil, mesmo que você pareça estar a quilômetros de distância da realização do sonho que Deus tem para você, creia, meu irmão, confie, meu querido, espere, porque se você confiar, a promessa de Deus vai se cumprir. O tempo dele é diferente, Pedro fala isso, 2 Pedro 3, 8 e 9. Eu quero, meus irmãos, que vocês não ignorem uma coisa, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia.
E aí no verso seguinte, Pedro fala assim: e aí alguns pensam que Deus tardou em cumprir a sua promessa. Mas ele não tardou, é porque o tempo dele é diferente do meu. Enquanto eu conto 24 horas, Deus conta 1000 anos. Cara, isso é muito diferente. Isso é muito diferente. Então a promessa de Deus não demora a se cumprir. O que acontece é que o tempo de Deus é diferente. E quando chegar o tempo, quando chegar a hora, Deus vai cumprir as suas promessas. Você crê nisso? Você quer esperar por isso? Espere, confie, porque Deus vai cumprir na sua vida as promessas que Ele tem para você. Eu queria dizer mais uma coisa sobre a fidelidade de Deus, em relação à fidelidade de Deus nas nossas lutas. A fidelidade de Deus nas nossas lutas. Ele é fiel acima de todas as coisas. Ele é fiel além das circunstâncias. Ele é fiel em todas as situações. A gente olha para a vida de Jó, por exemplo, e vê que do dia para a noite ele perdeu todas as suas riquezas, ele perdeu toda a sua família, ele perdeu a maioria dos seus empregados e alguns dias depois ele perdeu a saúde. E a gente pode ir à falência financeiramente, a gente pode perder a saúde, ou a gente pode perder pessoas da nossa família por circunstâncias naturais da vida. Mas mesmo em meio a essas situações, Deus continuou sendo fiel a Jó, como continua sendo fiel a mim e a você quando passamos por problemas semelhantes a estes. E quando a gente olha para Sansão, por exemplo, Sansão teve uma vida cheia de altos e baixos, ele se envolveu com algumas coisas erradas, com algumas pessoas erradas, e lá para o fim da vida ele conta para Dalila, a mulher com quem ele vivia, um segredo, o segredo da sua força em seus cabelos, e ela então corta os cabelos de Sansão e ele perde a sua força. E aí Sansão começa a sofrer. Sansão é preso e é colocado num trabalho que era animal que fazia. Moer moinho era coisa que animal fazia, e está lá Sansão fazendo isso. Sansão teve os seus olhos vazados por conta do seu pecado. E no final de sua vida ele foi levado ao templo de Dagon, havia milhares de pessoas lá dentro, todas as autoridades dos filisteus, e está lá Sansão servindo de deboche, de brincadeira, de palhaço para aquele povo. Mas mesmo em meio àquela situação toda, Deus se manteve fiel a Sansão. Ele fez uma oração, pediu que Deus lhe restaurasse as forças mais uma vez. Deus assim fez, Sansão derrubou aquele templo, e aquelas milhares de pessoas morreram todas juntas no desmoronamento daquele templo do deus Dagon. Eu dei esses dois exemplos para dizer o seguinte: os sofrimentos de Jó não foram causados por Jó, foram circunstâncias da vida. E mesmo assim Deus permaneceu fiel a ele. Os sofrimentos de Sansão foram ocasionados por erros de Sansão. Ele estava simplesmente colhendo o que ele plantou. Mas mesmo assim, mesmo Sansão estando sofrendo porque ele procurou, porque ele errou, porque ele falhou mesmo assim, Deus permanece fiel. Então não importa, meu irmão, se a origem do seu sofrimento atual seja alguma coisa circunstancial da vida, ou seja algo que você fez e hoje você está colhendo pelo que você plantou. Mas para uma ou para outra situação, Deus permanece fiel com você. A palavra afirma lá no Salmo 119, verso 75, que Deus, durante as nossas aflições, durante os nossos sofrimentos, Deus nos acompanha com a sua fidelidade. É como se Deus supervisionasse o nosso sofrimento com a fidelidade dEle. Então eu e você podemos crer que diante de um momento difícil, e talvez você esteja passando por um tempo difícil em sua vida agora, por esses dias, eu queria que você confiasse, baseado no que a palavra diz, em experiências mesmo próprias, que Deus está com você, que Deus é fiel, e que Deus não vai te abandonar a hora nenhuma. Que os sofrimentos, eles na verdade servem, eles contribuem para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento. E que Deus está com a gente simplesmente o tempo todo, em todo lugar. Assim que Jesus é batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que ele foi conduzido, é o primeiro versículo do capítulo 4 de Mateus. Diz assim: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para lá ser tentado pelo diabo. Eu acho isso interessante porque a Bíblia não diz que Jesus foi mandado simplesmente pelo Espírito para o deserto, mas ele foi conduzido pelo Espírito. É diferente.
ser mandado para o deserto pelo Espírito é o Espírito dizer para Jesus: ó, Jesus, vai para o deserto, que eu quero que você vá para lá. E o Espírito fica e Jesus vai. Agora, ser conduzido é diferente. Ser conduzido é o seguinte: o Espírito foi com Jesus: Jesus, estamos juntos. Eu vou conduzir você, eu vou com você até o deserto. Então, quando você passa por um deserto, e talvez esteja passando num deserto emocional, financeiro, na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, meu querido, Deus está com você. Ele não mandou simplesmente você para o deserto, mas Ele foi junto com você para o deserto. Ele está com você. Ele não simplesmente deixou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem para a fornalha, mas Ele foi junto lá dentro. Ele simplesmente não mandou Daniel para a cova dos leões, mas ele foi junto lá dentro. Ele simplesmente, em várias vezes na Bíblia, não mandava o povo para a batalha, mas ele ia com o povo na batalha e dava vitória ao povo. Então eu queria que você acreditasse nisso com toda a convicção, com toda a certeza do seu coração. Que Deus é fiel e Deus está com você, mesmo em meio a todas as lutas, mesmo em meio a quaisquer circunstâncias. E que Deus vai aproveitar esse processo todo aí, meu irmão, para melhorar a sua vida, para te aperfeiçoar, para ajustar algumas coisas em você, porque é isso que Deus faz. Eu vi uma vez uma frase que aprendi com ela e gosto, diz o seguinte: Deus não desperdiça o sofrimento. Deus não desperdiça o sofrimento. Está passando por um aperto danado? Saiba que Deus vai extrair alguma coisa de você, e boa, em meio a isso tudo. E uma das maiores lutas que nós enfrentamos no dia a dia é a luta contra o pecado. É a luta para a gente vencer a cada dia a batalha que existe entre carne e espírito, entre o lado espiritual, o lado de Deus que habita em nós, e o nosso lado carnal, humano e natural, e desejoso sempre de fazer as coisas erradas. Então a gente vive esse conflito, mas mesmo em meio às nossas lutas contra o pecado, Deus permanece fiel com a gente também. E antes do pecado, a gente não peca simplesmente do nada, mas antes do pecado a gente passa por uma tentação. A tentação é o convite ao pecado. E quando nós somos tentados, e enquanto nós somos tentados, Deus é fiel. E a Bíblia fala isso. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação, Ele dará também o escape, para que vocês possam suportar. Então Deus é tão fiel, Deus é tão bom, que mesmo antes de eu pecar, Deus é fielzão comigo, está junto ali, e Ele quer me ajudar a não cair em tentação. E Ele me dá forças, aliás, para estar diante de uma tentação, diante de um convite, diante de um pecado, e ser capaz de dizer não para aquela tentação, e ser capaz de bater a porta na cara daquele pecado, e ser capaz de resistir, de vencer, de persistir na firmeza e na segurança em Deus, e deixar que a tentação vá embora, deixar que o pecado suma, resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Portanto, algumas desculpas que às vezes a gente mesmo dá, ou a gente ouve de pessoas em relação a situações de por que caíram em tentação, nenhuma delas cola. Nenhuma delas. Desculpas do tipo, todo mundo faz. Desculpas, não tinha ninguém vendo. Foi só essa vez. Depois é só se arrepender que Deus perdoa. É assim mesmo, é o famoso não tem nada a ver. Não cola nenhuma delas com Deus. A carne é fraca, não vai colar, não vai pegar, não vai servir. Porque qualquer desculpa que eu e você usarmos para querer justificar o nosso pecado, Deus vai dizer: mas eu estava com você, eu sou fiel, eu não vou deixar você ser tentado acima das suas forças. A fidelidade de Deus não nos deixa sermos tentados acima do que podemos. E Senhor, mas eu caí, mas eu disse sim para a tentação, mas eu pequei. O Senhor era fiel comigo antes da tentação, antes do pecado, porque a tua palavra diz isso. Mas agora que eu pequei, agora que eu falhei, agora que eu errei, o Senhor continua fiel comigo? Continua. Continua.
Porque quando eu peco, aquilo que eu preciso fazer é confessar. E a Bíblia me diz em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Antes do pecado, Deus é fiel e me dá toda a condição de não pecar. Mas eu vacilei, eu pequei. Fique tranquilo. Deus continua fiel com você. Deus continua fiel com você. E se você confessar o seu pecado com sinceridade, e confissão tem que ser sincera mesmo. A gente, às vezes, nas nossas confissões, a gente simplesmente diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Nas orações que fazemos em público, esse tipo de confissão é válida. Mas naquela oração que a gente faz particular, pessoal, individual e silenciosa, esse tipo de confissão, Senhor, perdoa os meus pecados, não cabe não. Não cabe não. Porque se na hora de cometer o pecado eu sei direitinho o que eu estou fazendo, na hora de confessar eu tenho que saber também direitinho o que eu fiz de errado. E Deus quer ouvir. E Deus quer que eu diga: Senhor, me perdoa por aquele pecado assim, assim, assim. Perdoa pelo erro que eu cometi assim, assim e assim. Foi naquele dia, foi com aquela pessoa, foi daquele jeito, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter dito aquilo, eu não deveria ter omitido aquilo. Enfim, confissão, dá nome às coisas, sabe? Dá nome aos pecados. A confissão tem que ser assim. E confissão da boca para fora ou da mente para fora também não funciona. A confissão ela só pega, e o pecado só é perdoado se a confissão for verdadeira. E o que confirma uma confissão verdadeira é mudança de atitude. Arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. Então, se eu confesso um pecado hoje, daqui a 2 dias eu estou cometendo o mesmo pecado sem qualquer remorso, aquela confissão de pecado não valeu. Porque o pecado só é válido, o perdão dos pecados só é concedido se a confissão for verdadeira. A confissão só é verdadeira se há arrependimento genuíno. E se houver arrependimento genuíno, há mudança de atitude, mudança de mente e mudança de postura. Então, se eu continuo pecando o mesmo pecado várias vezes, mesmo depois de ter confessado eles várias vezes, essas confissões não estão valendo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Tem que ter mudança de mente, tem que ter mudança de atitude para a confissão ser verdadeira, para o pecado ser perdoado. É claro que existe uma luta diária. É claro que o pecado nos rodeia tão de perto, a Bíblia fala isso, mas uma vida de pecado, e pecados repetidos, e pecados que às vezes eu vou cometendo sem que aquilo me acuse, sem que aquilo me entristeça mais, eu estou num nível muito complicado de vida de pecado, e eu preciso ter uma conversa séria com Deus para ajustar isso daí. A palavra afirma, para a gente finalizar, lá em capítulo 2 de Hebreus, verso 17, que Deus é um misericordioso e um fiel sumo sacerdote. São as duas coisas que nós falamos hoje sobre Deus: é misericordioso e é fiel. Deus nos ama. Deus permanece fiel. E a gente precisa agradecer a Deus, depender dEle o tempo todo e reconhecer a fidelidade dEle sobre a nossa vida. O salmista nos aconselha: de manhã eu quero anunciar a tua misericórdia. Fizemos isso hoje cedo, com a graça de Deus. E durante a noite eu quero anunciar a tua fidelidade. Fizemos isso também agora à noite, com a graça de Deus. E que possamos, como orienta aqui o salmista, todos os dias pensar em Deus, de manhã e de noite. Acordar amanhã, pensa assim: Deus é misericordioso. For dormir amanhã, pensa assim: Deus é fiel. E faz esse exercício. A cada dia da semana, você ao acordar, pensa uma coisa: Deus é bom. Aí você vai dormir, pensa assim: Deus é justo. E pensa, vamos fazer esse esquema, né? A cada dia ao acordar, pense uma qualidade de Deus. A cada dia ao dormir, pense outra qualidade de Deus. Foi isso que o salmista fez aqui, e é isso que a gente precisa fazer para pensar em Deus, para se aproximar de Deus e para agradar a Ele em toda a nossa maneira de viver. A minha oração, meu desejo é que Deus aplique essa palavra ao nosso coração e que a gente louve a Ele pela sua fidelidade incrível, perfeita, maravilhosa e inigualável. Amém?